Vamos estudar hoje sobre respeito, silêncio e reverência. Como ter crianças reverentes. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, como ter uma criança calma. Como fazer com que a criança respeite os mais velhos. Como fazer com que a criança nos respeite como pais. Ela começa aqui falando que a mãe, olha, Ellen White fala muito de nós mães. A mãe, com maior empenho e uma estrita vigilância, deve cuidar dos pequenos. Não ocupe sua mente com coisas demais. Ela nos chama a atenção para isso. Mas também ela já explicou por que ela fala tanto sobre as mães. Porque os pais trabalham. Então, ela escreveu esse livro em 1800 e alguma coisa, que eu não lembro agora, o ano. E quem tinha contato com os filhos geralmente eram as mães. As mães educavam os filhos. Hoje, as mães trabalham e os filhos ficam nas escolas, ou com avós, com os parentes. Mas ela chama muita atenção da mãe, para a gente não ocupar a mente com coisas desnecessárias. Será que você está ocupando sua mente com coisa desnecessária? Ela manda que nosso foco seja nossos filhos. Então, nós temos que ter estrita vigilância. Devemos cuidar dos nossos pequenos. Não ocupe sua mente com coisas demais. Precisamos refletir para saber o que está ocupando nossa mente. Reprimir o barulho e a agitação. Na exuberância de seu espírito, ela está falando da criança, que é naturalmente agitada, algumas, darão expansão ao barulho e à violência no lar. Isso deve ser impedido. As crianças serão igualmente felizes se forem educadas a não fazer tais coisas. Ela repete essa frase aqui sobre que a criança será feliz se ela for educada, se ela reprimir esse espírito de agitação dela. Ela diz que as crianças serão igualmente felizes ou até mais felizes porque é imposta uma ordem sobre ela, um direcionamento, uma direção, porque elas não têm, elas precisam ser governadas. Então, devemos fazer isso, guiar essa exuberância, essa expansão, esse barulho para algo bom. Também já falei sobre isso, sobre o capítulo da natureza. E devemos ensinar as crianças que, ao chegarem visitas, devem ficar quietas e ser respeitosas. Antigamente, quando chegava visita em minha casa, nós tínhamos respeito, porque nossa mãe nos impunha, nos ensinava a ter respeito. E se a gente desrespeitasse, eu estava até conversando com minha filha sobre isso, tinha beliscões, curuto na cabeça, e depois que a visita saía, ainda tinha mais orientação. Hoje a gente não faz mais isso, e a criança às vezes se intromete na conversa dos adultos. Isso ela diz que deve ser reprimido. Nós devemos ensinar que as crianças fiquem quietas e respeitem as visitas. Como ter uma criança calma e respeitosa? Tem 6 passos aqui que ela nos instrui como orientar a nossa criança que fique calma e respeitosa. A primeira regra é ter regras e regulamentos sábios e devem ser postos em vigor. Fazer essas regras e regulamentos e devemos pôr em vigor. O 2, os pais fazem aos filhos grande mal quando permitem que gritem e chorem. Então, devemos orientar nossos filhos a não gritar e chorarem, exceto quando for necessário, quando for por algo realmente necessário eles gritarem ou chorarem, né? Se tiver acontecendo alguma coisa fora do normal, mas normalmente não devemos permitir isso. 3, as crianças devem ser ensinadas a respeitar a voz da experiência, a serem guiadas pelos pais e professores. Quem representa a voz da experiência? Nós pais e professores. Então, deve ser ensinada a respeitar a nossa voz. 4, a frouxidão dos pais incentiva o desrespeito. Se em sua própria casa é permitido aos filhos serem desrespeitosos, desobedientes, ingratos e impertinentes, seu pecado jaz à porta dos pais. Devemos cuidar sobre isso, com o desrespeito, a desobediência, a ingratidão e a impertinência, porque o pecado jaz recai sobre nós pais. 5, a mãe deve governar a casa sabiamente. Sua influência no lar deve ser excelsa, sua palavra lei. Tem um capítulo que fala só sobre a mãe, que acho que é necessário. Capítulo 8 e 9, ela fala exatamente como a mãe deve proceder. Assista ao vídeo, ou melhor, leia um livro que tem instruções como nós, mães, devemos proceder em nosso lar. 6, dizei a vossos filhos exatamente o que exigis dele.
Não é para a gente só brigar com nossos filhos quando eles fizerem uma coisa que não for correta. É para a gente primeiro explicar o que a gente quer deles. Devemos explicar, dizer exatamente. Eles precisam saber da nossa boca. Depois a gente pode cobrar. E aqui ela vai falar sobre reverência. Eu pesquisei o significado de reverência. E reverência é respeito profundo sobre o sagrado. Vamos falar agora nos momentos de cultos, reverência na igreja, reverência quando a gente está falando. Como devemos ensinar nossos filhos a ser reverente, a ter reverência. O primeiro ponto a ser considerado é sua relação para com a família. Como é que está? Primeiro, ela está falando dos nossos pais, como está a nossa relação com a família. Ensinemos-lhes a serem corteses uns para com os outros e corteses para com Deus. Depois que a gente rever nossa relação com a família, vamos ensinar nossos filhos a ser corteses com os outros e com Deus. Cortesia, nós estamos sendo corteses com os nossos próprios filhos, com os nossos parentes, vamos ensinar isso aos nossos filhos. E ser cortês com Deus. Vamos para o próximo aqui. Ainda sobre reverência. Os pais e filhos devem manter tão íntima relação para com Deus que os anjos celestes possam comunicar-se com eles. Imagine se comunicar com os anjos, se nós tivermos uma boa relação com Deus. Esses mensageiros são impedidos de entrar em muitos lares em que são comuns a iniquidade e a indelicadeza para com Deus. Se nós somos indelicados para com Deus, estamos fazendo o que é inadequado, os anjos não estão habitando em nossa casa conosco. Que sério. Mas, se quiserem interessar seus filhos e filhas na palavra de Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma. Devem estar familiarizados com seus ensinos. Quer que seus filhos gostem da palavra de Deus? Faça, estude a palavra de Deus, ame a Bíblia, fale com amor com eles, com seus filhos, sobre a palavra de Deus. Ensine com amor, com paciência, seja bondoso, reflita o que você estuda na sua vida. Seja o que você estuda na sua vida. Siga o Mestre Jesus. Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus, devem falar de sua bondade, sua majestade e seu poder, conforme se acham revelados em sua palavra e nas obras da criação. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Isso está escrito em Deuteronômio 11, 19. Nós temos que ensinar aos nossos filhos quando? O tempo todo. Quando a gente acorda ao deitar, trabalhando, estudando, cantando, para eles aprenderem a reverência. Mas nós, primeiros, temos que ser reverentes, temos que ter reverência. A reverência é revelada pela obediência. Como é que nós vamos saber se nossos filhos são reverentes? Quando eles estão obedecendo. O capítulo que fala sobre obediência aqui é o capítulo 12. A obediência deve se tornar um hábito. Então, se nossos filhos estão obedecendo, eles serão reverentes. Eu aguardo vocês no próximo capítulo. Eu vou olhar aqui o título para dizer... Ou melhor, este capítulo eu já gravei, foi o primeiro a gravar, que fala sobre cuidados com relação à propriedade. Eu gravei agora os anteriores. Graças a Deus terminei. Vou prosseguir agora com os próximos, que acho que é o 16. Tá bom? Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Espero estar contribuindo com a educação dos seus filhos. Até mais.